Sua vida não é uma lista de tarefas. Viver não é cumprir caixinhas. É saber quando faz sentido agir e quando é melhor parar. Outro dia, eu passei o dia inteiro sem ler uma linha. Aquele tipo de dia em que você acorda já sem disposição e decide que não vai forçar nada. Fiquei ali, adiando, enrolando, e no final, aceitei. Era um dia de procrastinação. Só isso. Não fiquei me punindo mentalmente. Não me tratei como fracasso. Simplesmente deixei acontecer. No começo, eu achava que isso era errado, que eu estava sendo preguiçoso, desperdiçando tempo. Só que, quando chega o momento em que eu realmente quero ler, eu leio bastante, porque não tô com a mente cansada de me obrigar. É como se eu estivesse poupando energia. Então, em vez de me arrastar todos os dias só para cumprir uma meta, leio de verdade quando quero. E quer saber? Funciona. Eu não preciso de uma rotina perfeita para me sentir produtivo. Tem dias em que eu leio só uma vez na semana. E não vejo problema, porque nessa vez eu consigo estar presente. Não tô com a cabeça em mil coisas. Não tô olhando para o relógio. Tô ali, inteiro. Antes, eu tentava me convencer de que precisava de um ritual fixo. Ler todos os dias. Escrever todos os dias. Trabalhar sempre no mesmo ritmo. E o resultado era o oposto: cansaço, irritação, frustração. Eu acabava odiando o que amava, só porque queria encaixar numa lógica de checklist. É engraçado como a gente romantiza a constância, como se ela fosse, por si só, virtude. Mas constância forçada é só teimosia disfarçada de disciplina. Porque disciplina de verdade é saber quando parar. Quantas vezes você já se forçou a fazer algo que não queria só para manter uma sequência? Quantas vezes acordou sem vontade, mas se obrigou mesmo assim? Porque ontem eu fiz, então hoje também preciso fazer. E no final, fez mal feito, de qualquer jeito, só para não quebrar a corrente. Eu fazia isso direto. Escrevia textos ruins só para não ficar um dia sem escrever. Lia páginas sem prestar atenção só para bater a meta diária. E me sentia produtivo, até perceber que não estava produzindo nada além de cansaço. A diferença é simples. Compromisso serve à vida. Tarefa serve à lista. Quando você trabalha porque precisa pagar as contas, isso faz sentido. Quando você cuida da casa porque quer viver num ambiente organizado, isso faz sentido. Agora, quando você medita porque tem que meditar, quando exercita porque tem que exercitar, quando lê porque tem que ler, aí você virou escravo da própria rotina. O pior é que a gente nem percebe quando cruza essa linha. Começa com boas intenções. Vou criar o hábito de ler. E termina se punindo por ter perdido um dia. Como se a vida fosse um jogo onde você pode perder pontos. Esse supervisor invisível é cruel demais. Ele nunca tira folga, nunca aceita desculpas, nunca reconhece contexto. Ele só quer números. Quantas páginas você leu? Quantos dias você manteve a sequência? Quantas horas você produziu? E o pior, ele faz você acreditar que isso é autocobrança saudável. Eu tenho um amigo que parou de postar sobre exercícios nas redes sociais. E sabe o que aconteceu? Ele começou a se exercitar de verdade, porque não estava mais preocupado em documentar, em manter uma imagem de pessoa disciplinada. Estava só se movimentando quando tinha vontade. E aí o exercício deixou de ser performance e virou cuidado. Já reparou como a gente fala? Eu devia ler mais. Eu devia acordar mais cedo. Eu devia me exercitar. Uma vida inteira de devia. Como se existisse um padrão ideal.
e você estivesse sempre aquém dele. Mas esse padrão não existe. Ou melhor, ele existe só na nossa cabeça, construído por comparações, expectativas alheias e uma ideia distorcida de sucesso. Eu não estou dizendo que a gente deve abandonar tudo. Claro que não. Se você ignora cada obrigação, vira bagunça. Eu mesmo sei que não posso simplesmente largar trabalho, responsabilidades, contas, mas existe uma diferença enorme entre assumir compromissos básicos e transformar a vida numa sequência interminável de tarefas. Você não precisa marcar ponto em cada hábito como se fosse funcionário de si mesmo. Não precisa viver com a sensação de que tem um supervisor invisível te cobrando eficiência. Uma coisa que me ajudou foi parar de medir meu valor por constância artificial. Não importa se você leu todos os dias ou se deixou o livro fechado por uma semana. O que importa é se aquilo fez sentido quando você abriu. Porque, vamos combinar, o que é mais valioso? Ler 10 páginas com pressa, só para manter a meta? Ou ler 50 páginas, quando você realmente quer estar ali? A constância real não é sobre repetir gestos. É sobre voltar sempre que faz sentido voltar. É sobre não desistir de vez, não abandonar para sempre. Mas também é sobre não se forçar quando a vida pede outra coisa. Tem dias em que você precisa conversar com um amigo que está mal. Tem dias em que você simplesmente não tem cabeça. Tem dias em que o corpo pede descanso, a mente pede silêncio, a alma pede vazio. E tudo bem, a vida não está num gráfico. Não é linha reta. É cheia de dias que não encaixam, de vontades que mudam, de pausas que não estavam planejadas. Quando você aceita isso, fica mais leve. Às vezes você só precisa se permitir não querer, e quando a vontade voltar, você vai estar inteiro para ela. O peso invisível do checklist, quando você mede a própria vida por listas, tudo vira cobrança, até o silêncio. E nesse ponto, é quase impossível não se sentir em dívida consigo mesmo o tempo todo. A produtividade virou a régua de valor. E o problema é que ela nunca se completa, porque sempre existe mais alguma coisa para fazer. Sempre tem uma tarefa pendente, uma mensagem não respondida, um hábito que não foi cumprido. Essa lógica é cruel. Ela transforma o simples ato de viver em um processo de auditoria. Você passa a vida checando a si mesmo. E, por mais paradoxal que pareça, esse esforço constante de monitorar a própria vida acaba te afastando dela. O que sobra no fim é vazio. Porque viver não é contar o que você fez. Na verdade, é sentir que estava lá quando fez. Viver fora da lista de tarefas não significa ignorar responsabilidades. Significa devolver às coisas o peso que elas realmente têm. Algumas são urgentes, outras não. Algumas precisam ser feitas. Outras só estão ali porque você achou que ficaria bonito dizer que fez. Comece por aí. Questione suas próprias tarefas. Quantas delas são realmente necessárias? Quantas são só ruído? Quantas você adicionou porque viu alguém fazendo e achou que também devia? A vida fica mais simples quando você para de tentar impressionar um público imaginário. Quando você aceita que não precisa ser a versão mais otimizada de si mesmo todos os dias. A ordem perfeita é uma ilusão vendida por quem quer que você se sinta insuficiente. A vida real é bagunçada, desigual, cheia de imprevistos. E está tudo bem. O que não está bem é passar a vida toda tentando encaixar essa bagunça natural numa caixinha organizadinha.
Quando você para de se cobrar constância artificial, descobre uma coisa interessante. Você se torna mais constante no que realmente importa, porque sua energia não está dispersa em 1000 micro-obrigações. Ela está disponível para o que faz sentido. Eu escrevo mais agora, que não me obrigo a escrever todo dia. Leio mais agora, que não tenho meta de páginas. Me exercito mais agora, que não sigo um cronograma rígido. Porque quando a ação nasce da vontade genuína, ela vem com força. Quando nasce da obrigação, vem arrastada. A diferença é que agora eu confio no meu ritmo natural. Sei que se não fizer hoje, posso fazer amanhã ou depois de amanhã, e que isso não me torna menos comprometido, me torna mais humano. A vida não é uma planilha, e talvez a parte mais difícil seja aceitar que não vai existir um dia em que tudo estará em ordem, porque isso não existe. O que existe é agora. Esse momento em que você pode escolher se trata a vida como uma corrida de obrigações ou como uma experiência que merece ser vivida sem a régua da produtividade na sua frente. Talvez a maior revolução seja essa: se dar o direito de não ser uma máquina, de ter dias ruins, vontades estranhas, pausas inexplicáveis, de ser irregular, inconstante, improdutivo, de ser gente, porque no final, quando você olhar para trás, não vai se lembrar de quantas tarefas cumpriu, vai se lembrar de como se sentiu vivendo. E se você passou a vida se cobrando por não estar fazendo o suficiente, perdeu o que realmente importava: estar presente no pouco que estava fazendo. A vida não precisa ser eficiente, ela precisa ser vivida. E às vezes, viver é só parar e respirar, sem anotar isso numa lista, sem transformar isso numa meta. Só respirar, porque você está vivo, e isso, por si só, já é suficiente. Se você vive com a sensação de que está sempre em dívida consigo mesmo, talvez não seja falta de disciplina. Talvez seja o contrário. Excesso de cobrança. Foi para pessoas como você que escrevi o Manual da Mente. Um guia direto, sem fórmulas mágicas, que mostra como sair desse piloto automático e recuperar a clareza. Dentro dele, você vai encontrar estratégias simples para cortar ciclos de urgência falsa e autossabotagem. Exercícios que ensinam a descansar de verdade, sem culpa. Um método para retomar o controle da sua atenção e energia. Ferramentas práticas para transformar presença em prioridade. E tem mais. Ao adquirir o livro, você também recebe acesso à assinatura paga da minha newsletter por 1 mês, com textos exclusivos, bastidores e reflexões ainda mais profundas que não aparecem na versão gratuita. Conheça o Manual da Mente na descrição. Não é sobre fazer mais, é sobre viver melhor, com mais leveza e mais consciência.